Então, a minha crítica à pessoa desses exploradores sexuais e prostitutas como um grupo faccioso que conspira contra a vida das pessoas no cerne da sociedade. Veja, eles atrapalharam a minha construção familiar, o meu desenvolvimento pessoal, com mentiras, calúnias, difamações, laudos falsos, testemunhas falsas. Eles foram imputando a mim a realidade deles, que eles vivem, que eles têm lucro e que eles defendem. Eles defendem, até matando pessoas, matando polícia, matando delegado, para defender a prática da prostituição, da cafetinagem. Ué, decreta uma lei, tira todos os prostíbulos das áreas urbanas, como eu pretendo fazer. Numa condição política, esse é o meu primeiro projeto de lei. Retirada de todos os prostíbulos, boates de prostitutas e cafetões, de todas as áreas urbanas. Todas. E limitando eles a um local afastado, num raio de tantos quilômetros, a impossibilidade de atingir as famílias com a sua própria prática, que é muito constrangedora. Ou seja, entre e sai de vários homens, noturnamente, diurnamente, fazendo as crianças contemplarem essas cenas, as famílias, os religiosos, porque a nossa sociedade ela não é feita só de prostituta e cafetão, eles são minoria. Eles são a minoria. Então, eles não podem nos constranger. Eles, não é só... É o caso dos transexuais agora. Só eles que queriam ter voz. Os direitos eram todos para eles. Mas o mesmo direito que ele exige de entrar no banheiro feminino é o mesmo direito que eu exijo de não ter ele no banheiro feminino. Então, se cria uma terceira via. Cria-se um banheiro para transexual. Porque eu também não quero entrar no banheiro com um transexual. Mas ele quer entrar comigo. Que interesse é esse? É estranho, né? Eu não quero entrar com ele no banheiro. Os homens aceitam eles. Sempre aceitaram. Os homens nunca se opuseram à pessoa deles no banheiro. Se fizeram, raríssimas exceções. De forma geral, os homens nunca ligaram. E eles sempre acessaram os banheiros masculinos. O problema veio quando eles quiseram acessar os nossos banheiros. Aí criou-se a polêmica, porque nós, como moralistas, mulheres decentes, honestas, a prostituta convive bem com o transexual. Sempre conviveu, ela não tem problema com eles. Inclusive, elas compartilham os clientes com os transexuais. O cliente do transexual é o cliente da prostituta. E, às vezes, eles fazem casadinhas, orgia bacanal, porque ele tem uma possibilidade sexual, sei lá se é a mais, eu nem sei me referir bem, mas ele tem outra possibilidade sexual, a mais do que a prostituta, né? Porque ele é ativo e passivo, e a prostituta... Eles são iguais, mesmo que a prostituta não tenha a possibilidade do transexual, ela tem os aparelhos de sex shop que fazem a vez do transexual. Na realidade, a prostituta tem necessidade do transexual na relação com ela e os clientes, muitas têm. A maioria se dá bem com essa gente. Tanto é que foi por isso que eles, de tanto conviver com prostituta e dividir os clientes com as prostitutas, que os transexuais vieram com essas sandices de dizer que é mulher. Porque eles já se trocavam nos mesmos ambientes com ela. Ou seja, eles estão trazendo... É muito importante que o Estado democrático de direito perceba isso. O que está sendo colocado em debate político e até nas redes sociais e mídias é a realidade da prostituta e do cafetão, que está sendo debatido. Certo? Não, é a realidade de vida deles, que está trazendo, porque a gente, milhares de anos, minha mãe nunca se trocou na frente de um estranho. Eu e Fabiana pequena, às vezes entrava no quarto dela, ela estava se trancando, era um constrangimento. Sempre foi um constrangimento. Entrar no banheiro e no quarto dos meus pais, com eles estando, sempre foi um constrangimento. Meu pai nunca entrou no meu quarto
sem bater na porta antes. E se certificar de que estávamos todas, eu e Fabiana, estávamos a contento. Quarto e banheiro sempre foi um constrangimento para a família tradicional. Porque você não quer pegar as pessoas de roupas, peças mínimas. Ou completamente despido. Por isso existem portas no banheiro, trancas e tudo mais. Eu acredito que no prostíbulo não deve ter nem porta. Deve ser igual o vestuário de homens. Que não tem também esse tipo de crivo entre eles. As mulheres têm. As mulheres têm. Então, a gente está trazendo, quando a Globo unificou a realidade feminina num patamar só, trouxe todas as dificuldades sociais que eu enfrentei e minha mãe enfrentou. Porque não estamos no mesmo patamar. Eu não sou a mesma coisa que uma prostituta. Eu não penso como ela, eu não raciocino como ela, eu não tenho a realidade psíquica dela e muito menos as vivências dela. E eu não digo a vivência da vida dela atual, eu digo uma vivência milenar, porque traz na realidade psíquica dela, lógico que traz, a vivência dos antepassados dela, da prostituição. E todo o convívio dela que eu evito convívio com prostituta e cafetão, mas isso é a cultura tradicional. A gente evita a pessoa deles, contato, para não trazer problemas pra gente. Porque eles são indóceis. Naquele tempo da minha mãe, dizia-se indóceis. Você não pode nem dizer, pô, você é uma pessoa bacana, legal. Pronto, ele já endossa uma situação sexual afetiva na mente dele que tá completamente fora da realidade. Pode acontecer na realidade tradicional? Pode, mas só que nós temos sinais entre nós e captamos esses sinais não verbais com mais facilidade que um explorador sexual e uma prostituta. A gente capta esses sinais rapidamente e entendemos rapidamente a situação. Se for afetiva, amizade, o que for, profissional. Eles não captam esses sinais, eles unificam toda a circunstância social como sendo um apreço sexual à pessoa deles. É absurdo, é insano. Mas é compreensível. Veja, eles viveram milhares de anos num cubículo chamado prostíbulo. E todos que acessavam a pessoa deles, objetivamente, estavam interessados no sexo deles. Só que eles saíram do prostíbulo, começaram a acessar a igreja, a faculdade, livremente, coisa que eles nunca puderam. Minha avó existiu, e não veio querer me dizer que vocês tinham liberdade social, porque eu sou filha de Maria Raimunda Pinheiro. Eu sei como ela tratava vocês. Eu sei muito bem como minha avó tratava prostituta e cafetão, a gente nem sabia onde estava. Porque ele fugia das mulheres tradicionais. Fugia. Para não dar problema para ele. Entendeu? Então não vem querer dizer que vocês sempre tiveram liberdade social, porque minha avó nunca deu liberdade para vocês. Eu sei como eram as mulheres tradicionais. Eu sou dessa criação, eu sou desse costume. Minha mãe me educou baseada nesse costume, mas em casa, não era da conta de ninguém. Chega na rua, o cafetão me cumprimenta, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom com o senhor? E só. Vamos dando a distância. Até ele se mancar. Às vezes não se manca nunca, mas a gente tenta. Mas, de qualquer forma, se ultrapassar o limite, a gente recorre aos homens. Porque os homens sempre acataram nossas denúncias nesse âmbito. Nunca entenderam como coisa menor. Nunca. A gente reclama, daí veio a lei de importunação sexual. Vocês acham realmente, vamos falar de forma racional, não com mente de prostituta e cafetão, nem bolsonarista agora, mas vamos falar de forma racional. Diante das práticas de prostituta e cafetão, vocês acham que existiriam essas leis de importunação sexual e assédio sexual? Vocês acham que alguma lei dessas existiriam? Lógico que não, né? Vamos conversar de forma prática, de forma inteligente.
Vão conversar de forma prática e inteligente. Eles são irracionais. Eles são racionais para os interesses deles. Aí eles são completamente racionais. Como qualquer marginal, Mas quando se trata do Estado, da sociedade, do bem comum, eles são muito irracionais. Mas muita coisa. Eles não são capazes de discernir nada. Objetivamente. Eles têm uma realidade psíquica comprometida com os interesses deles, que normalmente não são os interesses da família. E são antagônicos. Há um desnível de interesse. Quando eles estavam nos prostíbulos, tudo bem, a realidade deles era ali, o Estado permitiu milhares de anos. Reinados permitiram eles existirem dessa forma. Nos prostíbulos, nas tabernas. Eles tinham que ficar lá dentro. Quando as autoridades públicas, os homens, quisessem acessar eles só pelo objetivo sexual, aí os homens acessavam. Você vê que o homem, policial, delegado, quando é que liga para ele? Quando quer sexo. Um sexo proibido, socialmente e religiosamente. É um sexo proibido. Então, os homens sempre por conta da religiosidade, porque sabe que um sexo com a prostituta é sexo proibido. A Bíblia deixa claro, fuja da prostituta. Então, é um sexo proibido. Para o cristianismo, o sexo para o cristianismo, por isso que eu acho absurdo uma prostituta estar no altar. Para o cristianismo, o sexo com prostituta é proibido. Mas os homens todos eram cristãos da Igreja Católica. Todos crismados, tudo. E muitos se fizeram seu nome vinculado à religião cristã. Até o seu nome político. Aí ele tem as tentações sexuais, coisas que fogem o âmbito da normalidade sexual, que citou Freud, o pai da psicanálise. Ele começa a comprar a perversão sexual. O que é a perversão sexual? Que ele não tinha em casa com a esposa dele. Porque nós mulheres tradicionais, foi assim. Hoje eu sou obrigada a falar, mas isso nunca foi falado publicamente. Freud é que trouxe esse ensinamento, essa perspicácia desse ensinamento, e eu pude colher, eu pude absorver essa grandiosidade desse homem, Freud, que denominou eles como invertidos. Isso foi termo usado na década de 30. Cafetão, prostituta são invertidos. Por que eles são invertidos? Porque eles se demoram muito nas preliminares. Eles não têm uma reação sexual natural. Eles precisam acessar outros mecanismos e muitos deles até se tornam insuficientes no desfecho. Mas, enfim, eles precisam de todo um malabarismo prévio para que depois eles possam acessar o ato sexual de fato, que é feito pelas mulheres tradicionais e os homens tradicionais sem nenhum problema. Não temos problema sexual da família tradicional. Entre nós, da família tradicional. Os nossos problemas começam quando a gente acessa eles. Porque eu sou uma mulher normal sexualmente enquanto eu estiver com um homem tradicional. Da família tradicional, não teremos problemas. Sexual. Quando eles começaram a se fingir de homens tradicionais, eles começaram a perceber que eles não reagiam a nós. E as prostitutas também já sabiam dessa dificuldade delas e por isso se acomodaram na prostituição, certo? Porque por isso que a prostituição não é para a mulher tradicional, porque a gente tem facilidade de casar com os homens que trabalham.
que são trabalhadores. Então a gente nunca passa falta, necessidade, porque o homem trabalha. E ele, por ser cristão e estar dentro da natureza, ele não somente vai trabalhar para o seu bem, mas para o meu bem, porque está escrito na palavra de Deus que ele tem que me sustentar no matrimônio e aos filhos. Já não é o mesmo entendimento do cafetão, que ele não é cristão, ele é anticristo. Então ele põe o gênero feminino para arrumar dinheiro com outro homem, para ele poder ser sustentado e até montar família e criar os filhos. E se gabar de ter dado uma boa educação para os filhos. Então é tudo muito lógico, tudo muito explícito, tudo muito fácil de se entender. Quando você fala de cafetão e prostituta. É tudo muito fácil de se entender, é tudo muito lógico. É um raciocínio lógico. 2 mais 2 são 4. Essa é a realidade. O fato deles estarem na prostituição, e a prostituta, ela se acomodou nisso, nunca bateu de frente com a gente, nunca. Porque ela sabia que os homens sabiam disso. A gente nunca teve problema com prostituta, ela nunca quis matrimônio, casamento de 20, 30 anos, porque ela sabe que ela não pode levar um casamento 20, 30 anos seguidos. Ela sabe que ela tem impossibilidades sexuais para isso. O contato tem que ser rápido, momentaneamente rápido, momentâneo, rápido, na pressão. E quando o homem está afim de uma coisa que ele não encontra em casa, que é a perversão, que é a masturbação excessiva, que normalmente as mulheres tradicionais não praticavam. Porque o efeito é muito rápido. Como disse Sigmund Freud, o pai da psicanálise, pra gente é um beijo, um abraço, relações imediatas, como ele chama. Após a relação imediata, que é o beijo, um beijo e um abraço, o olhar, o beijo, o abraço, imediatamente o ato sexual acontece entre os casais tradicionais. Nunca foi assim com meus avós, com a minha mãe, é assim. Certo? É assim. Então a prostituta, ela nunca quis se meter nesse negócio aí. Porque ela sabe que com ela não é assim, ela tem dificuldade. Ela vai ter que masturbar o homem muito tempo, normalmente com as mãos e com a boca, que é insalubre da forma que ela faz com vários homens. Coisa doentia. Eu preciso a saúde pública, mental, começar a pesquisar, sim, pessoas sérias da família tradicional, não vamos exigir que uma psicóloga, filha de cafetão e prostituta, tenha essas ponderações. O Estado não vai exigir isso dela. Nem ela poderia estar no Estado, atuando como psicólogo, nada disso. Mas pegar mulheres, homens, mulheres da família tradicional, com uma isenção profissional, que pudesse trazer isso à tona. Porque isso nós vivemos milhares de anos. Eles são invertidos, como diz o Freud, e eles têm dificuldades sexuais, precisando se estender muito nas preliminares, que aí eles, com essa dificuldade deles, aí eles criaram todo o círculo deles de envolvimento. E aí surgiu sex shop, strip, danças, né, strip, palavras capciosas, filmes pornográficos. Para você ter sexo com a prostituta, você precisa ver um casal se beijando e tendo ato sexual para você ter o estímulo sexual. Então, normalmente, quem é casado com prostituta ou tem contato sexual com prostituta e cafetão, sabe que as prévias deles são muitas e prolongadas, para você ter o estímulo. De outra forma, não tem. Já as pessoas da família tradicional, o estímulo é rápido. Entendeu? A gente não tem esses problemas que eles têm. Que não é problema para eles, se eles se mantivessem na deles, né? Como se mantiveram esses milhares de anos. Prostituta nunca teve interesse em nós. Cafetão nunca quis chegar perto da gente, porque era problema para ele. Porque a gente interpreta tudo errado neles. Tudo errado. A gente não entende eles. Então, milhares de anos. Eu tenho realidade psíquica. Eu não consigo conversar com um cafetão.
e uma prostituta, por causa da minha realidade, da minha construção mental. A fala deles, para mim, só no âmbito quando eles se mascaram de pessoas tradicionais e trazem argumentos tradicionais, é quando eu consigo conversar um pouco com eles, com a fala típica tradicional. Agora, a pessoa deles é nojenta demais, para mim, certo? Mas eu sou franca, isso não tem problema nenhum social para mim, certo? Nós sempre vivemos assim. Eu sou da família tradicional, o Estado tem os registros da família tradicional brasileira e sabe que o que eu estou falando é verdade. E que o cafetão está dizendo é mentira, ele nunca foi aceito por nenhuma de nós. Por isso que eles omitem. Já viu algum comércio de cafetão aqui na cidade, fora esses prostíbulos aí pontuais, escrito que se vende prostitutas? Não, porque estão enganando uma parte da sociedade. Normalmente as mulheres que não sabem que eles são cafetão e prostituta. Normalmente são as mulheres. Eles querem enganar a sociedade, se passar por uma coisa que eles nunca foram. Pessoas tradicionais. Eles são deseducados. O explorador sexual e a prostituta e os filhos deles são deseducados. E nós somos educados. Isso não é uma crítica nem uma ofensa, isso é uma realidade. Eles têm uma deseducação.